Sejam bem-vindos ao segundo módulo da nossa formação. Hoje iniciamos o estágio do Saber Fazer, onde focaremos no domínio de ferramentas para diagnosticar e projetar melhorias reais em nossos bairros. Este é o momento de entender que podemos transformar aspirações em propostas viáveis. Estamos no tópico 1 e vamos tratar da visão sistêmica para entender o processo de construção colaborativa de um plano de bairro. Afirmo que para construir um plano de bairro, precisamos de uma visão sistêmica. Isso significa entender que o bairro não é isolado, ele faz parte de um todo urbano. E o nosso objetivo aqui é estabelecer uma rotina de construção colaborativa, unindo a comunidade e estabelecendo um diálogo com atores-chave para coletar contribuições diretas. Infelizmente, continuamos ainda com um planejamento de gabinete, feito por pessoas que muitas vezes sequer conhecem o bairro. É a briga entre a prancheta do técnico e o chão da rua, entre o saber técnico e a sabedoria de quem vive ali todo o santo dia. Vou chamar a atenção alertando que a ponte no contexto do planejamento tem uma imagem simbólica que deve ser traduzida na construção colaborativa, e a sua função é de interligar os saberes. Assim podemos atribuir este papel ou de estabelecer a tal da ponte ao agente popular em planos de bairro. Para que serve essa ponte? Essa ponte serve para eliminar um abismo enorme existente entre os saberes. Que abismo seria esse? Por exemplo, a linguagem, cultura. Fora isso, o abismo do poder institucional, que é muito grave. Por exemplo, o técnico fala de índice de aproveitamento, gabarito, enquanto o morador fala sobre a sombra que um prédio pode fazer na sua horta. Portanto, neste primeiro tópico, vamos mergulhar nos procedimentos básicos que o agente popular deve adotar na comunidade. Gente, o foco é a sistematização, dizer para vocês como transformar conversas e desejos em um processo organizado de planejamento local. Planejar o futuro do bairro exige práticas elementares de urbanismos em escala local. Através de oficinas e cartografias, aprendemos a espacializar as necessidades. Como eu faço isso? Criando propostas que incluam desde urbanismo tático até ações de resiliências contra mudanças climáticas. Temos de entender que o diagnóstico não é apenas técnico, ele é humano. O agente popular atua como facilitador para garantir que os dados técnicos se alinhem à vivência. A vivência de quem? De quem mora no território. É o momento de ouvir e observar os aspectos prioritários apontados pelos moradores. Temos de entender que a oficina participativa é o coração do processo. Ela funciona como um funil. Nas reuniões, recebemos as informações da comunidade que são analisadas pela equipe técnica. E deste processo, precisamos gerar 3 resultados fundamentais: visão compartilhada, metas definidas e um plano de ação estruturado. O objetivo neste momento é de alinhar o saber técnico com o saber local. Estou falando de um processo para filtrar os ruídos e extrair a essência. As oficinas realizadas não podem ser um evento isolado. Elas têm que estabelecer a tal da ponte entre o diagnóstico e o mapeamento da comunidade. Lembrem-se que neste momento já deveria ter ocorrido a espacialização dentro da construção do plano de bairro. Para esse momento do processo, utilizamos o que foi coletado no diagnóstico para fundamentar as propostas reais
no território. Quero lembrar que antes de pôr a mão na massa, precisamos de uma base sólida e um dos requisitos são os insumos técnicos. Definição de limites, vamos definir com clareza o perímetro exato do bairro, diagnóstico básico, vamos nos apropriar dos mapas e discutir sobre os dados para estabelecer os desafios e oportunidades. E também o mapeamento de atores, vamos listar os convidados da comunidade, vamos verificar a visão da cidade, vamos alinhar as discussões com a estratégia urbana geral, se obviamente ela existir. Vamos trabalhar com os passos metodológicos essenciais. Quais? Nivelamento, visão, inspiração e cocriação. É nesse momento que garantimos que todos tenham a mesma compreensão das condições atuais do seu bairro. Temos de apresentar os limites do bairro e os resultados do diagnóstico prévio. Momento oportuno para debater sobre os desafios e as ligações do bairro com o seu entorno urbano. O passo seguinte é construir a visão estratégica. É o momento de olhar para o bairro com uma lente de aumento e decidir o que queremos que ele se torne. A visão deve ser compartilhada e consolidada por todos. Lembre-se que precisamos definir a visão do bairro com base nas aspirações futuras. Dessa maneira, considerar fatores urbanos, econômicos, ambientais, sociais e culturais para desenhar este horizonte de futuro que eu disse anteriormente. Portanto, é imprescindível ter a visão de que, nesse momento, estamos definindo o objetivo principal para as discussões nas reuniões programadas. Afinal, como vamos construir a tal visão estratégica? O ideal é avaliar cenários, ou seja, possibilidades de concretização. Vamos lá. Vou destacar 2 cenários prováveis. Cenário A: se já existe uma visão de cidade, adaptamos ela para a escala de bairro. O cenário B: se não houver a tal visão, desenvolvemos uma do zero com a comunidade. Normalmente aqui usamos como referência o plano diretor. Gente, se temos diretrizes, não vamos reinventar a roda. Vamos sedimentar nossas propostas naquilo que possivelmente já esteja prometido no plano diretor. Durante o processo, precisamos superar o ceticismo e para fazer isso, usamos um estudo de caso. Por exemplo, em Palmas podemos indicar o plano de bairro do Jardim Aureni 4, onde foram aplicadas as melhores práticas em espaços públicos. Foi tratado temas como mobilidade, habitação, gestão de resíduos, e estas melhores práticas podem ser adaptáveis a outras realidades. Vamos destacar que estamos falando sobre cocriação ativa e dessa maneira podemos usar mecanismos para explorar desafios e propor soluções espaciais concretas, definindo metas claras e objetivas para o nosso plano de ação. Lembre-se que precisará reunir as produções das reuniões, portanto, tudo o que produzimos, mapa, post-it, outros, deve ser documentado rigorosamente. Não pode esquecer que essa sistematização técnica transforma a participação popular no documento oficial do plano de bairro. Podemos denominar esse nosso processo de plano de ação comunitário por se tratar da consolidação de uma lista colaborativa de metas e iniciativas. Lembre-se que a legitimação desse processo depende da comunidade, que vai garantir que o futuro desenhado por ela seja realmente desejado por quem vive naquele local. Outro aspecto importante é a viabilidade das propostas, e para que as propostas sejam viáveis, elas precisam se encaixar no quebra-cabeça da cidade. Isso quer dizer alinhar os desejos do bairro com instrumentos superiores, como o plano diretor, que é um documento estratégico.
e também com os documentos de gestão territorial, zoneamento, uso de solo, enfim, toda essa documentação da legislação municipal. Para fazer acontecer, precisamos interligar as ações ao orçamento municipal. Pensar também nas emendas parlamentares. Concluímos a nossa aula de hoje lembrando que as oficinas que acontecem durante o processo não podem ser apenas simples reuniões. É importante focar que o bairro deva definir o seu próprio destino, que isso aconteça a partir da coleta de dados corretos e com o uso de ferramentas certas. Gente, vamos ao trabalho? É hora de convocar a comunidade e iniciar esse processo de transformação. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Até a nossa próxima aula.